E sejam muito bem-vindos a este ciclo de entrevistas, esta série de conversas com os presidentes do Infarmed. São, no fundo, as pessoas que ajudaram a fazer a história desta instituição, que já conta com 3 décadas. E é exatamente o motivo desta iniciativa, o 30º aniversário do Infarmed, que foi celebrado no passado dia 15 de janeiro. E vamos tentar então perceber agora, junto de todos os que dirigiram esta Autoridade do Medicamento e Produtos de Saúde, quais foram as expectativas que tinham, qual o posicionamento nacional e internacional desta instituição e, entre outras revelações, quais são agora os principais desafios, também desvendarmos algumas histórias marcantes ao longo das suas presidências. E neste primeiro episódio, entrevisto o atual presidente do Infarmed, o Dr. Rui Santos Ivo, que presidiu a esta instituição também durante o triênio 2002-2005, além de pertencer também a outros conselhos diretivos com outras funções. Pode dizer-se por isso que o Dr. Rui Santos Ivo é um homem da casa. Estou certa? Eu penso que sim, que está certo. Sou de facto um homem da casa. Acompanhou esta instituição desde que nasceu, no fundo? Sim. Na prática, sim. Eu vim para o Infarmed em 1993, o ano em que ele foi criado. Não vim logo em janeiro, mas vim em maio de 93 para um serviço que era então direção de inspeção, que tinha a responsabilidade semelhante à que atualmente existe, de inspeção das várias entidades do circuito do medicamento, tinha também a parte de licenciamento. Portanto, foi aí que eu iniciei as minhas funções. Aliás, acompanhei já, digamos, o primeiro momento de estruturação do Infarmed, porque, embora ele tenha sido criado em janeiro de 1993, com a Lei Orgânica do Ministério da Saúde, foi em outubro de 1993 que ele teve a sua primeira Lei Orgânica. Portanto, foi aí que, no fundo, se desenharam os serviços, aquilo que era a primeira estrutura que serviu de base à instituição no seu início e depois também a sua vinda para a localização onde está atualmente, que é o Parque de Saúde de Lisboa. Portanto, e lançados esses alicerces, qual era a expectativa que trazia consigo? Na altura, um grande entusiasmo por fazer parte desse processo. Repara, o Infarmed é criado como, digamos, sequência lógica da nossa entrada na agora União Europeia. Na altura ainda não se designava assim, a Comunidade Europeia. Portugal tinha aderido em 1986, nós tínhamos tido, no processo de adesão, negociado 5 anos de transição para nos adaptarmos às regras na área do medicamento. Portanto, em 91 terminou esse período de 5 anos, portanto, 86, 91, e em 91 saiu também uma lei importantíssima para nós, que foi o primeiro Estatuto do Medicamento. E para, no fundo, nós estarmos capacitados para executar essa responsabilidade e podermos também ser uma parte importante a nível europeu, era essencial dispormos de uma autoridade capacitada tecnicamente, capaz de responder às suas necessidades do ponto de vista do serviço público e, sobretudo, no fundo, criámos as condições para que os nossos concidadãos pudessem ter a confiança de que os medicamentos e cada vez mais outras tecnologias dispunham da qualidade, da segurança e da eficácia que tem que ser demonstrada e que eles, obviamente, precisam de saber que é de facto assim. Portanto, foi neste contexto que surgiu, tendo sucedido a uma estrutura que existia na altura, que era a Direção-Geral de Assuntos Farmacêuticos. E assistindo aos primeiros passos do que é hoje o Infarmed, tendo presidido ao Conselho de Administração por 2 vezes, quando chegou pela primeira vez a esse posto, notou muitas diferenças, trazia já outras expectativas, estávamos em tempos já diferentes? Os tempos realmente são um pouco diferentes, evidentemente, mas é curioso e mesmo folheando documentos das respectivas épocas, vemos que de facto
as semelhanças são muito grandes e, portanto, a nossa missão, aquilo que é a responsabilidade primeira, se mantém neste sentido daquilo que nós temos que desempenhar. Claro que no início houve que estar muito focados em criar capacidade, portanto era esse, no fundo, um grande desafio, e o Infarmed teve aqui, no meu entender, uma visão muito inovadora, que foi a de se aproximar das estruturas onde estava o conhecimento, onde estava a ciência. Portanto, quis desde logo do início, assumiu como essencial essa capacidade técnica, e para ter essa capacidade tinha que ter, de facto, recursos qualificados, que recrutou e que foi recrutando ao longo dos anos, mas também era muito importante ter peritos que pudessem apoiar toda a nossa atividade para lhe dar a credibilidade, lhe dar a independência, lhe dar a robustez, e fê-lo desde o início. Nós sempre nos rodeámos desses peritos que vêm das universidades, que vêm do Serviço Nacional de Saúde, que vêm dos centros de investigação. Na fase inicial houve muito esta necessidade de nós criarmos esta rede que foi criada e hoje continua a ser um elemento essencial da nossa forma de trabalho, mas progressivamente, no fundo, tivemos que, de alguma maneira, nos posicionar num sentido, por um lado, de responder às nossas responsabilidades nacionais, que é, sobretudo, dar essa confiança aos nossos concidadãos de que os produtos que utilizam e que nós regulamos podem ter toda a confiança nessa utilização, têm uma autoridade pública que está a velar por essas condições, mas ao mesmo tempo também trabalhamos para sermos um parceiro, um pilar importante do sistema europeu. E isso foi efetivamente talvez um dos aspectos que eu reputaria como bastante relevante no meu mandato inicial deste século, que foi o de nos afirmarmos bastante a nível europeu. Mas tivemos um outro desafio muito importante e que foi maior ainda pelas nossas próprias características históricas, que foi a implementação dos medicamentos genéricos. Isso foi, de facto, talvez um dos grandes desafios que tivemos, porque os genéricos puseram toda esta instituição mobilizada em todos os seus aspectos. Foi, de facto, uma matéria em que tivemos que, desde a parte de quem avalia, desde a parte de quem faz o controle de qualidade, desde a parte de quem faz a análise dos impactos financeiros, portanto, tivemos que nos envolver todos muito para conseguirmos que Portugal passasse, de facto, a ter também uma política de genéricos forte e, no fundo, ajudar as pessoas a poderem dispor de medicamentos com a mesma qualidade, como nós dizíamos na altura, com a mesma segurança, com a mesma eficácia, mas a custo mais baixo. Isto, de facto, foi um desafio que foi bem sucedido e que mostrou também já a capacidade que o Infarmed tinha e que o Infarmed continua a ter para responder a estas necessidades do nosso país. Hoje em dia estão perfeitamente implementados, estabelecidos e são um polo também de confiança. Totalmente, Luísa, totalmente. Portugal tinha tido um momento que não funcionou no início da década de 90. A primeira tentativa de introduzir os genéricos em Portugal foi no início dessa década, não aconteceu, enfim, praticamente nada se passou, e portanto foi depois realmente neste início do século XXI que de facto houve esta possibilidade de o fazer, e de facto hoje se fazem parte da nossa realidade, do nosso sistema de saúde, são, eu diria, uma ferramenta essencial para o equilíbrio da sustentabilidade do sistema, porque no fundo falamos aqui daquilo que eu posso chamar um ciclo virtuoso da evolução dos medicamentos, em que o medicamento nasce como inovador, tem a sua vida de proteção dada pela patente e ao fim de um determinado período, a patente vale durante 20 anos, mas a vida útil varia com o momento em que o medicamento chega ao mercado, chegam os genéricos, portanto, no fundo vamos ter aqui uma criante capacidade financeira a partir dos genéricos para podermos continuar a ter os inovadores e assim sucessivamente. Portanto, hoje são realmente um elemento crucial
do nosso sistema. Aliás, eles depois tiveram um irmão, que na altura eu, nesse período, a seguir a 2002, tivemos envolvidos também um pouco nesse processo, porque eles estavam a aparecer essa regulamentação na União Europeia, que eram os chamados biosimilares. No início, nós até lhes começámos por chamar biogenéricos, porque de facto, digamos, a filosofia ou a definição era muito semelhante, com a diferença que, enquanto nos genéricos eu falo dos medicamentos, que normalmente designamos por moléculas químicas, e quando falo dos biosimilares, falo dos medicamentos que designamos por moléculas biológicas, e portanto, que são um pouco mais complexas, não é assim tão simples como os genéricos, mas hoje em dia, quer uns quer outros, fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte do nosso sistema de saúde. E esse foi o principal desafio desse seu primeiro mandato à frente do Conselho de Administração, a questão dos genéricos, ou existiram outros desafios? Esse foi um grande desafio, foi um desafio muito importante para o nosso país. Aliás, conversámos anteriormente sobre isso, que mereceu até uma reunião aqui no Infarmed com o Presidente da República de então, o Dr. Jorge Sampaio, com a sua forma de estar muito próxima e de querer conhecer e saber, solicitou essa reunião ao Governo e nós tivemos-lo aqui para lhe explicarmos de facto o que estava em causa. Portanto, não há dúvida nenhuma que os genéricos, sendo tão importantes para os cidadãos e importantes para os sistemas de saúde, foi de facto um desafio muito grande, que mobilizou toda a casa, tivemos que fazer ações de informação por todo o sistema de saúde, com as ARS, por todo o país. Passámos a publicar mais informação sobre também os resultados das análises, se os dados que se recolhiam mostravam efetivamente que os genéricos tinham a mesma qualidade. Necessidade de criar confiança, não é? Várias campanhas fizeram, portanto, fez de facto muito e foi de facto um grande desafio. Mas houve outros, um que eu já aludi, que foi a importância de nós sermos um parceiro forte no sistema europeu. Ele também estava a entrar numa fase nessa década, porque tinha havido a criação da Agência Europeia de Medicamentos, mais ou menos contemporânea com o Infarmed, a meio da década de 90, e portanto nós estávamos a ter, digamos, a consolidação de um sistema europeu em que várias matérias precisavam ser feitas em conjunto. Fazer em conjunto significa que temos que ser parte desse conjunto, sob pena de ficarmos de fora, e portanto aí foi de facto um outro desafio, foi de nós sermos um parceiro ativo, com os nossos peritos a fazerem também avaliação em conjunto com os outros peritos. Na altura estávamos ainda antes de 2004, portanto éramos 15 países, a União Europeia nessa altura, portanto esse foi um grande desafio que eu julgo que também conseguimos deixar resultados, porque afirmámos bastante. Havia aqui um procedimento que era muito importante para nós e para o nosso país, que era o chamado procedimento de reconhecimento mútuo, que era o procedimento que permitia às empresas alargarem os seus mercados de um país para o outro. E, portanto, nós aí tínhamos uma responsabilidade muito grande com as empresas nacionais, portanto, para elas poderem ter o seu caminho aberto quando queriam chegar de Portugal à Espanha, ou chegar à França, ou chegar a outro país da União Europeia. Portanto, era, digamos, uma obrigação, no sentido positivo, nossa de o fazermos. Houve também uma grande preocupação nossa, nessa altura, que tivemos, e que vimos até depois reconhecida, que foi a questão da transparência e da informação. Eu julgo que, de alguma maneira, o exercício dos genéricos ajudou também nesse propósito. Também vou ser muito sincero, também não foi alheia a essa preocupação que eu tive, particularmente de transparência, e nos aproximarmos de todos os nossos destinatários, dos cidadãos, dos profissionais de saúde, dos agentes do setor, o facto de ter estado anteriormente na Agência Europeia de Medicamentos e ter conhecido uma realidade que era talvez mais aberta do que a nossa. Estava um passo à frente. Talvez tivesse, exato, provavelmente podemos dizer isso. E portanto nós aqui também fizemos esse esforço de nos abrirmos mais, nos aproximarmos muito mais, tendo a consciência de que era uma maneira de criarmos a tal credibilidade e confiança com todos. E fizemos. Havia uma base de dados de medicamentos, que já existe há muitos anos, aqui no Infarmed, mas ela não era pública
e passou a ser pública. Portanto, nós passámos a ser pública, passámos a divulgar os folhetos informativos, passámos a divulgar os resumos das características do medicamento e passámos também a ter uma maior, digamos, atividade de trabalho conjunto com as próprias associações do setor. Eu recordo que nessa altura também enfrentávamos aqui numa questão, enfim, que eu direi que ela nunca desaparece, que é uma discussão permanente, porque há aqui, digamos, objetivos que não são sempre coincidentes, que é a questão dos prazos de aprovação. Enfim, nós também queremos aprovar os medicamentos rapidamente, mas não queremos aprovar apenas rapidamente. Queremos aprovar também dando todas as garantias de qualidade, segurança e eficácia e atualmente também de efetividade e de custo-efetividade. E, portanto, esses processos muitas vezes requerem a necessidade de pedirmos mais elementos às próprias empresas e, portanto, há depois sempre esta questão de que a empresa gostaria de que o processo fosse um pouco mais rápido e, na altura, havia dados que eram difundidos, digamos, de parte a parte, que muitas vezes não coincidiam e lançámos esse REP. Na altura criou-se um grupo de trabalho com a Apifarma para que, muito bem, há dados, mas então os dados têm que ser os mesmos. Quer dizer, porque um processo que entra no Infarmed na dada data, o tempo que leva tem que ser claro quanto tempo é que está do nosso lado, quanto tempo é que está do lado das empresas, quanto tempo é que é para este efeito, quanto tempo é que é para aquele efeito. Portanto, foi também uma forma, digamos, de reforçar essa transparência, trabalhando também mais em conjunto com os vários parceiros. E criar a capacidade também de que falava no início, se calhar não tanto uma capacidade a nível europeu, como conversámos há pouco, mas mais restrita, mais pequenina, mais à medida daquilo que eram as necessidades do país. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, quando dei agora este exemplo da indústria, mas esse trabalho também não foi só com a indústria. É evidente que a indústria é um parceiro natural do Infarmed, por serem as empresas que desenvolvem os medicamentos, serem as empresas que submetem os seus dossiês para nós os avaliarmos, mas o resultado do nosso trabalho vai para além digamos, de responder a esses pedidos da indústria. Portanto, nós aqui também tivemos, e eu diria que é algo que atualmente estamos também a procurar fazer, porque, de facto, aqui o período da pandemia nos limitou, embora tenha criado proximidade em determinados aspectos, mas limitou, digamos, um conjunto de outras atividades que agora temos que retomar. E nessa altura nós também procuramos que o nosso trabalho fosse feito em conjunto com os profissionais de saúde. Houve uma grande proximidade com as ordens profissionais, que são parceiros muito, muito importantes, até pela sua própria característica de associações enfim, de direito público, com as associações das farmácias, com as associações das outras áreas que o Infarmed também regula, que não são só os medicamentos, os dispositivos médicos, os cosméticos. Um trabalho que já se fez nessa altura com as associações de doentes, portanto, que também entraram de forma explícita para o nosso Conselho Consultivo, não estavam só as associações de consumidores, passaram também a estar. Portanto, houve realmente este trabalho que depois se traduziu em muitos suportes de informação dirigidos a públicos específicos. Também quisemos que o site do Infarmed fosse, de facto, mais aberto e depois tivemos até de facto um prémio de reconhecimento dessa preocupação com a informação e com a transparência. E agora, neste presente mandato, quais são os desafios que tem enfrentado? Portanto, já conversámos um bocadinho sobre o primeiro momento em que esteve no Infarmed, portanto, associado ao que foi o lançar os alicerces, ainda nos anos 90. Depois regressou no ano 2002 e regressou de novo agora no presente. Que desafios é que se colocam? Já me falou da questão da pandemia, portanto acredito que tenha sido aqui um vetor que inesperadamente vos caiu no colo e vos obrigou aqui a repensar uma série de processos, até porque tivemos a questão das vacinas, a urgência que se pedia e frisou precisamente há pouco essa questão da necessidade de aprovar, de responder à rapidez que é exigida, que o momento exige, mas também a segurança, tem que estar inerente e que, não existindo, pode deitar tudo a perder. Exatamente. Analisei este período, de facto, fomos surpreendidos pela pandemia, não estávamos
não estávamos a contar. Eu até devo dizer que, portanto, este segundo ciclo em que eu tenho o privilégio e o gosto de presidir o Infarmed, iniciou-se, de facto, em 2019. A primeira situação que surgiu nessa altura foi até com o acesso a um determinado medicamento, que foi uma situação mediatizada, um medicamento para a atrofia muscular espinhal, e que se passou um pouco ali no verão de 2019, situações que, de facto, nós temos que enfrentar e temos que resolver, porque efetivamente aconteceu também com os medicamentos para a hepatite, quando estamos perante fármacos que podem aparecer com o seu lado promissor de poderem tratar ou curar até determinadas situações, portanto, temos que encontrar de facto soluções e esse foi realmente um momento inicial que tivemos que lidar, mas logo, de facto, fomos surpreendidos pela pandemia e aí tivemos que, no fundo, arregaçar as mangas e trabalhar para respondermos a essa pandemia, e foi o que fizemos. De uma forma que eu já o referi, eu julgo que fomos exemplares, enfim, somos humanos, não somos perfeitos, portanto há sempre coisas que podiam ser feitas melhores, mais bem feitas, mas fomos de facto exemplares na forma como trabalhámos em conjunto para responder à pandemia e aí se condicionou todo esse período entre 2020, no fundo, e enfim, até o ano passado ainda, em que acabou por ter aqui de facto, a dimensão nacional de coordenação muito forte aqui no Ministério da Saúde, com todos os organismos do Ministério, isso aconteceu, a Direção-Geral da Saúde, o INSA, enfim, todos os organismos do Ministério tiveram congregados de uma forma muito visível, mas também a nível europeu, sempre com esse propósito que a Ana Luísa referiu, que é nós tínhamos aqui um papel, enfim, muito especial, porque estávamos, digamos, no processo inicial de combate à pandemia, que era conseguir trazer, neste caso as vacinas, portanto, conseguir trazer os instrumentos que podiam ser essenciais para debelar uma pandemia como esta e, portanto, aí tivemos de trabalhar de forma muito coordenada a nível europeu, a Agência Europeia de Medicamentos, mas todas as autoridades dos outros países, para que, aplicando os mesmos procedimentos de avaliação, conseguíssemos ter as vacinas aprovadas o mais cedo possível, mas continuando a dar as garantias de segurança e de eficácia que era essencial e penso que isso foi conseguido e bem e reforçou também toda esta nossa rede europeia, aliás, deu um empurrão enorme à área da saúde na União Europeia, que é hoje um processo irreversível. Hoje, a nível europeu, vão-se fazer coisas na área da saúde que não estavam provavelmente imagináveis. A primeira parte deste período foi, de facto, muito condicionada com a pandemia, com, penso eu, bons resultados, também com bons ensinamentos para o futuro. Eu direi que, atualmente, as diferenças depois não são assim tão grandes quando nós olhamos para os diferentes momentos da vida do Infarmed. O que acontece hoje é que nós temos, pode ser mais percepção, mas parece que tudo é mais rápido, talvez porque a informação circula de forma muito mais rápida. Os tempos são outros. Nós hoje temos suportes de informação e de veicular informação que não existiam quando cheguei ao Infarmed, não havia telemóveis, portanto, a forma vertiginosa como tudo isto evoluiu altera, digamos, o contexto em que temos que atuar. Mas neste momento o nosso desafio principal são as nossas pessoas. São as nossas pessoas aqui no Infarmed. Nós atualmente temos um desafio enorme no sentido de criarmos condições para que possamos reter as nossas pessoas, possamos continuar a dispor dos nossos recursos. E isso é de facto a nossa primeira, enfim, eu diria que é a nossa prioridade, o nosso foco. Já em 2002 me recordo, e faço aqui este parênteses, para dizer que nós também tínhamos trabalhado, aliás, até posso dizer, que era uma informação que as pessoas não sabem, mas nessa reflexão que fizemos em 2002, no sentido de reforçar o caráter regulador do Infarmed, as suas competências regulatórias, foi aí que nasceu a atual designação. Nessa altura ainda o Infarmed era o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento. Quando começámos a fazer esse trabalho, existem anteprojetos dessas propostas de transformar o Infarmed numa entidade mais
caráter regulador, pensou-se que também essa mudança tinha que vir acompanhada de uma adequação da denominação à realidade que se pretendia evidenciar e que era, no fundo, também já o papel que a instituição tinha. E propôs-se a introdução da designação da Autoridade Nacional. Na altura, a proposta inicial é ligeiramente diferente da que temos, era a Autoridade Nacional do Medicamento e Tecnologias de Saúde. Depois, quando veio a ser aprovada, ficou a Autoridade do Medicamento e Produtos de Saúde. Mas isso só para dar também esta nota de que essa questão, que de facto, na altura, foi discutida, que teve, enfim, não direi, não, acabou por não ser totalmente concretizada, ainda que tenha tido alguns aspectos, mas depois sofreu, enfim, dificuldades com o período que tivemos que enfrentar da Troika. Portanto, agora, no momento em que estamos, de facto, pensarmos na forma de reter o nosso talento, de continuar a ter as melhores condições para podermos continuar a ser a instituição de confiança que temos tido esse privilégio de ter por parte dos portugueses, é de facto o nosso primeiro desafio. Isso passa por esse foco e passa por um outro que é também nós estarmos mais próximos do sistema de saúde. Portanto, essa também é uma grande preocupação nossa, que foi talvez um ensinamento que a pandemia nos trouxe. O nosso trabalho tem que estar muito próximo do sistema de saúde, tem que estar muito próximo dos destinatários do que fazemos e, portanto, aí será também onde nós queremos trabalhar, agora também com novas realidades. Temos aqui no SNS a Direção Executiva do Serviço de Saúde, portanto vai ser um parceiro, direi eu, importantíssimo para que nós também possamos reforçar o nosso trabalho. Passando uma breve retrospectiva daquilo que foi a nossa conversa desde o início até agora, muita coisa aconteceu, muitas realidades diferentes, muita adaptação necessária às diferentes circunstâncias, evolução tecnológica, enfim, a questão da pandemia. É por isso que é tão importante reter os vossos talentos, reter os vossos recursos, porque no fundo quem vai acompanhando estes períodos retém todo o know-how que é preciso para o futuro, não é? É este que é o desafio principal. Porque é que é tão importante reter estes talentos? É por isso? Eu direi que efetivamente é sobretudo por isso, não é? Sobretudo porque, de facto, a exigência e a complexidade das nossas responsabilidades, dos produtos que nós regulamos, aumentam cada vez mais, portanto é essencial que nós possamos de facto ter os melhores recursos para desenvolvermos essas tarefas. E não estou a dizer que a retenção do talento, do conhecimento, que seja exclusivamente feito por manter sempre as mesmas pessoas. Obviamente é normal que as instituições tenham rotação de profissionais, mas essa rotação tem que ser uma rotação feita com normalidade. E, portanto, isto também passa aqui pela necessidade, e por isso é que há pouco falei na questão do estatuto, da necessidade de nós também termos mais condições que atualmente não temos para podermos recrutar pessoas e garantirmos que esse talento é mantido não apenas através dos mesmos, mas também através da capacidade que os mais séniores têm de passar essa capacitação aos mais júniores e criar aqui realmente uma rotação saudável. E que não se perca o conhecimento. Não se perca o conhecimento, porque é muito importante. Essa necessidade é grande em termos da nossa função em si, portanto, da avaliação, da monitorização, da inspeção, da conversão da qualidade, da farmacovigilância, todas estas tarefas, e obviamente isto vale tudo para os medicamentos, para os dispositivos médicos e também naquilo que é aplicável para os cosméticos, mas também porque agora estamos a entrar numa fase de maior colaboração europeia e nós temos que poder contribuir para esse processo europeu, mas também poder beneficiar dele e, portanto, eu não conseguirei que esses processos europeus, digamos, sejam os que servem melhor as nossas necessidades, que obviamente terão que ser necessidades do conjunto da União, mas também têm que ser as nossas, se eu não tiver peritos, não tiver recursos que possam ser atores. Nós fomos, o Infarmed foi até pioneiro em muitas coisas, já agora mais recente, na nossa presidência da União Europeia, acabámos por ter aqui a possibilidade até de trabalhar bastante no alargamento do mandato da Agência Europeia para esta questão da disponibilidade dos medicamentos. Portanto, criámos aqui também um reforço da capacidade de trabalho conjunto
na disponibilização dos medicamentos, garantir que há aqui apoio de todos para que, nas situações de maior dificuldade, possamos encontrar as melhores respostas. Mas eu recordo-me que, enfim, já mais atrás também tivemos aqui as primeiras discussões, na altura até envolvendo muito a OMS, para colaborarmos na área dos preços e das comparticipações, portanto, começar a haver... Portanto, e são matérias que agora tivemos o exemplo das vacinas, em que foram compradas, adquiridas em conjunto pela União Europeia, e que eu creio que, em circunstâncias muito concretas, vamos ter que criar esses instrumentos, isto é, em medicamentos para doenças raras, por exemplo, ou situações em que pode estarmos perante um medicamento essencial, mas que tem uma utilização limitada no sistema de saúde, podermos beneficiar de trabalharmos em conjunto. Portanto, para podermos, de facto, cumprir a nossa missão, é muito importante podermos ter condições para manter as nossas pessoas, o nosso talento e renová-las de uma forma saudável e normal. E o Infarmed depois tem esta realidade. O Infarmed é uma entidade que tem um modelo de financiamento muito saudável, é autossuficiente, tem recursos, portanto precisamos que efetivamente haja, digamos, a introdução aqui de alguns graus de liberdade, que significando sempre graus de liberdade com maior responsabilidade de quem cá está a gerir, porque, obviamente, a responsabilidade vem por essa liberdade, mas na capacidade que nós temos que ter para gerir os nossos recursos, e aí, com certeza, que vamos continuar a responder melhor ainda à nossa missão, sem dúvida. E essa liberdade pressupõe também a liberdade para reforçar, cimentar o papel internacional que, pelo aquilo que vem descrevendo, vai sendo cada vez maior, ou seja, o Infarmed é a autoridade do medicamento em Portugal, mas cada vez mais de mão dada com os parceiros europeus. Sem dúvida, sem dúvida. Eu julgo que, enfim, sou eu que, mas vejo pelos meus colegas que são reconhecidos em muitos contextos, portanto nós somos uma autoridade que é respeitada, que tem prestígio, que é reconhecida pelo seu trabalho. Posso dar um exemplo, na avaliação de medicamentos a nível da Agência Europeia, o Comitê de Avaliação de Medicamentos, chamado CHMP, que é o Comitê de Avaliação de Medicamentos de Uso Humano na Agência Europeia de Medicamentos, fazem mensalmente, identifica o relatório que consideram o melhor relatório do mês. Nós temos tido várias vezes essa distinção com as equipas do Infarmed. Estamos também na coordenação de vários grupos, enfim, sem querer estar a falar de mim mesmo, mas também me sinto muito honrado por ter tido a confiança dos meus colegas para estar a coordenar o grupo das autoridades que trabalham na área da avaliação de tecnologias de saúde, que tenho o gosto também de presidir. Portanto, essa de facto é uma dimensão que é extremamente importante, não só para o sistema europeu, mas também para o nosso país. E de facto a qualidade aqui dos meus colegas do Infarmed é reconhecida nos dispositivos médicos, nos medicamentos, nas várias áreas, e portanto isso é muito bom. E qual é o principal, ou melhor, qual é a marca que gostaria de deixar na sua atual presidência do Conselho de Administração? Como é que gostaria de ser recordado? Eu acho que disse já noutras ocasiões, eu penso que o mais importante é que os nossos colegas, as pessoas, considerem que nós fizemos o melhor que podíamos fazer, de uma forma, enfim, digamos, mais geral. Portanto, que quando estivemos numa instituição, fizemos o melhor, porque o melhor é diferente em cada momento e, portanto, esse é o aspecto. Há muitas variáveis em jogo. E o que é que gostaria que mudasse? O que gostaria que mudasse era poder dar melhores condições às pessoas, efetivamente. E seguramente com isso vamos poder alavancar aquelas áreas que nós temos, nomeadamente o tal serviço público, mas também nós nunca podemos esquecer que o Infarmed também tem
um impacto muito grande a nível da economia, porque nós apoiamos a investigação clínica, nós apoiamos a exportação de medicamentos, nós apoiamos a exportação de dispositivos médicos. Portanto, nós temos um impacto transversal muito grande portanto, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que podermos reforçar a nossa capacidade em termos de enfim, condições mais motivadoras para que possamos reforçar os nossos recursos e de facto mantê-los, que isso vai ter resultados enfim, mais positivos ainda no nosso país e sobretudo no sistema de saúde. Nós temos, digamos, no sistema de saúde uma missão essencial, que é contribuir não só para o acesso às tecnologias de saúde, mas para a sustentabilidade do sistema, e essa dimensão é muito importante. Tudo isto está um pouco interligado, mas eu não tenho dúvida nenhuma que esses resultados podem ser reforçados também com o reforço da nossa realidade. E esse reforço é um reforço tanto mais importante porque esta instituição, pode dizer-se assim, não é? É um chapéu que cobre muitas áreas, como já fez, como já referiu algumas vezes. Ainda não foquei esse aspecto, mas de facto é a regulação também do mercado cosmético. Se calhar não há muito essa noção de que a vossa intervenção está presente de uma forma transversal em muitas áreas da vida das pessoas, que as próprias pessoas nem fazem ideia. Exatamente. Como vimos na evolução da designação da instituição, quando ela de facto passou a denominar-se a Autoridade do Medicamento e Produto de Saúde, porque de facto por trás digamos, daquilo que é o nosso trabalho estão estes produtos todos sobre os quais nós temos responsabilidades, os medicamentos, que são de facto assim o mais óbvio, multidimensionais, não é? Porque temos a dimensão do momento em que eles chegam ao mercado com qualidade, segurança e eficácia, mas depois temos a dimensão da avaliação comparativa, de quando nós no fundo vamos ver quais é que são os mais custo-efetivos, no fundo apoiar o sistema de saúde a fazer as suas próprias escolhas, mas depois temos aqui todo um mundo cada vez mais exigente dos dispositivos médicos, que têm um impacto económico muito grande, mas também cada vez mais vamos ter esse impacto no sistema de saúde, porque começamos a ter novos dispositivos, começamos a ter também dispositivos que vão apoiar a utilização dos medicamentos e, portanto, aqui há também uma intervenção que é não só na segurança, mas também no desempenho desses dispositivos. E depois temos, efetivamente, como estava a dizer, a responsabilidade da fiscalização do mercado dos cosméticos, no fundo, para que haja segurança na sua utilização. Portanto, no fundo, o nosso papel aqui, essencialmente, é de garantir que os cosméticos que estão no mercado cumprem os requisitos que estão previstos. E, enfim, temos recentemente tomado aqui algumas medidas quando se identifica alguma situação que não esteja conforme, ou porque um determinado cosmético pode ter uma substância que não está permitida e, portanto, esses produtos têm que sair do mercado e nós, sempre que é necessário, fazemos-lo como forma de garantir essa segurança para os consumidores. Portanto, de facto, é uma intervenção muito abrangente, só em termos de mercado, de medicamentos e dispositivos médicos, falamos enfim, mais de 6 mil milhões em termos de mercado. Não estou a falar dos custos do SNS. Os custos do SNS serão provavelmente, essencialmente, talvez um pouco, enfim, perto de metade deste valor que eu estou a dizer. Mas, portanto, estamos a ver que isto, em termos quer de sistema de saúde, quer de Serviço Nacional de Saúde, quer de economia, é de facto muitíssimo relevante e é também sinal também da nossa responsabilidade e da exigência do nosso trabalho. Que momentos é que mais o marcaram durante as passagens que teve por aqui? Histórias que tenha guardado, que fiquem para a vida? Já há pouco fiz referência, obviamente, todo este período desde a própria criação do Infarmed, mas este período em que nós conseguimos, de facto, implementar os genéricos em Portugal foi de facto muito gratificante. Enfim, enfim, temos contado aqui com
com a vinda dos presidentes, mas temos vários momentos em que nós sentimos esse reconhecimento dos nossos colegas europeus, quando somos escolhidos para determinadas funções em que sentimos que o nosso trabalho está a ser reconhecido. Mas o mais importante é também termos o feedback nos questionários que fazemos aos nossos utilizadores, em que sentimos que realmente estamos a corresponder. Isso é o mais importante. Fizemos aqui muitas coisas ao longo do... É difícil selecionar um momento. É difícil para mim agora fazer essa seleção assim tão rápida. Temos tido aqui momentos, às vezes também de grande exigência, que fazem parte da nossa história. Mas o importante é vermos que os conseguimos ultrapassar, sempre porque temos aqui um leque de colaboradores muito motivado, muito competente, e isso é muito gratificante, sentir que estamos à frente de uma equipa com esta qualidade e com esta dimensão. Nós estamos muito próximos e sentimos que o que fazemos é muito importante, e isso é... A sensação de dever cumprido. Exatamente. Muito obrigada, Dr. Rui Santos Ivo, por ter partilhado connosco o que foram as suas vivências e as suas experiências durante estes 30 anos de Infarmed, nas passagens que teve por esta instituição, desde a sua fundação em 1993 até aos dias de hoje, no presente, em que preside precisamente ao Conselho de Administração do Infarmed, o local escolhido para estas conversas, onde são assinalados os 30 anos da instituição.